Olá, eu sou o Dr. Marcos Hatke, sou gastrocirurgião, cirurgião oncológico e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as alterações intestinais importantes, persistentes, que não podem passar despercebidas no consultório e que exigem uma conduta muito além de uma avaliação clínica inicial. O objetivo aqui é a gente discutir quais sintomas que chamam a atenção do gastro ou do clínico, que são sintomas aparentemente comuns do sistema digestivo, que deixam de ser apenas funcionais e passam a exigir uma investigação mais aprofundada. E o que a gente considera alteração intestinal persistente? Bom, todas as alterações intestinais, elas são queixas assim muito comuns na prática clínica. 60, 70, eventualmente 80% dos pacientes de todas as especialidades têm alguma alteração clínica na parte digestiva se perguntados. Só que nem sempre indica doença orgânica, muitas vezes indica doença funcional. Então, deixando um pouquinho de lado a gastroenterologia funcional, a gente vai se focar muito mais nos diagnósticos mais preocupantes das doenças orgânicas. O que a gente precisa abordar e o que nos chama muita atenção? O principal deles é a mudança no padrão do hábito da evacuação. Então, um paciente que por nenhum motivo aparente, nenhuma mudança de dieta, nenhuma alteração do seu estilo de vida, tem uma alteração persistente do hábito intestinal. Ou era constipado e passou a ser diarreico, ou era mais frequente e passou a ser mais constipado, ou começou a ficar o hábito muito irregular. Segundo ponto, a constipação persistente. Pacientes que não respondem ao tratamento convencional inicial da constipação funcional e que mantêm a constipação persistente são candidatos à investigação maior. Diarreia recorrente, com perda de peso, também chama demais atenção, por exemplo, para doenças inflamatórias intestinais. Como eu já falei, a alternância entre constipação e diarreia também é um indicativo importante de ampliação de investigação. Sensação de que não evacuou corretamente, não evacuou completamente, também é outro ponto. E sintomas de distensão, empachamento, distensão abdominal frequente, que são muito comuns na prática clínica e os médicos tendem a não valorizar esse sintoma de distensão. O ponto central aqui é a persistência ou a progressão desses sintomas no longo prazo, acima de 3, 4, 5 semanas, sem nenhuma investigação prévia. E como que a gente faz essa avaliação inicial? Bom, a primeira etapa da avaliação costuma ser, obviamente, a anamnese detalhada, o histórico do paciente, exame físico e alguns exames laboratoriais básicos. Então, a gente precisa entender o hábito alimentar, o hábito intestinal, o estilo de vida, o ritmo circadiano, o uso de medicações que podem dar diarreia, como por exemplo os antidiabéticos orais ou constipação, como os análogos do GLP-1, presença de outras doenças metabólicas como obesidade, diabetes, solicitar e observar hemograma, marcadores inflamatórios, exames coprológico funcional, exames da microbiota, uma avaliação clínica que inicialmente a gente faz para fazer um rastreamento para onde a gente precisa diagnosticar, ampliar a investigação diagnóstica desse paciente. Porém, na maior parte das vezes, mesmo quando a gente avalia e faz esse screening inicial, a gente já consegue ter uma noção de orientar como esse paciente precisa ser investigado, ou se ele precisa ir para uma investigação mais funcional, ou se ele precisa ir para uma investigação mais direta orgânica. E quais são os sinais de alerta? Quais são os sinais de alerta que indicam investigação muito mais aprofundada? Perda de peso inexplicada, anemia sem causa definida, principalmente em idosos, sangramento nas fezes, seja em exames de sangue oculto ou aquele que o paciente vê macroscopicamente, sintomas de distensão abdominal, de evacuação incompleta, principalmente distensão abdominal noturna, início de alteração de ritmo intestinal a partir de 45, 50 anos, ou seja, quando o fator idade interfere como fator isolado na alteração do ritmo intestinal e especialmente histórico de câncer coloretal na família. Esses achados, eles aumentam a nossa suspeição orgânica e justificam uma investigação complementar. E quais são os métodos diagnósticos além da avaliação inicial? Bom, a gente precisa lançar mão aí de uma propedêutica mais armada, como, por exemplo, a colonoscopia, exames de imagem abdominal, ultrassom, tomografia de abdômen, ressonância de pelve, exames para avaliação
de doença inflamatória intestinal, solicitação de anticorpos, investigação de síndrome do intestino irritável, investigação, eventualmente, da microbiota ou microbiológica, investigação de sensibilidades alimentares, de intolerâncias alimentares e investigação da função da digestibilidade, como exames, por exemplo, de coprológico funcional. Esses exames, efetivamente, eles devem identificar o contexto clínico do paciente, devem coadunar com o contexto clínico, senão a gente faz um exagero diagnóstico sem precisar. Por isso, a função da anamnese da história e do exame físico é fundamental nesses casos. Por que a gente precisa abordar individualmente esses pacientes? Porque a maioria das alterações intestinais não pode indicar nada muito grave, como uma doença diverticular, um câncer ou uma doença inflamatória. Porém, se a gente ignora esses sintomas recorrentes, a gente pode diagnosticar tardiamente questões importantes, né? Então, avaliar o perfil do paciente, observar a evolução dos sintomas, diferenciar exatamente se é um distúrbio funcional, se é uma constipação funcional, se é uma desbiose, se é uma síndrome de má absorção de uma doença potencialmente mais grave, e a importância do acompanhamento clínico seriado. Isso é fundamental, a evolução clínica do paciente ao longo dos meses. Essa investigação adequada, ela permite a gente individualizar o tratamento e fazer com que esse paciente tenha um diagnóstico mais assertivo, seja ele grave ou não. Por quê? Porque mesmo que o paciente não tenha um diagnóstico grave, como por exemplo uma doença diverticular, ou obviamente um câncer, ou uma doença inflamatória intestinal, eu mantenho sintomas funcionais, a seara da investigação para os sintomas funcionais é outra. Envolve, como já falei, exames da microbiota, eventual sensibilidades alimentares, intolerâncias, exames da função pancreática, exames da função da digestibilidade, da absorção da digestibilidade como coprológico funcional. Para quê? Para investigar síndromes funcionais, eventualmente desabsortivas, que também são debilitantes, mas não são, obviamente, tão graves quanto as doenças que eu tinha mencionado lá atrás, como o câncer ou a doença inflamatória. E para concluir, a gente nunca deve menosprezar as alterações intestinais. Isso é frequente na prática médica. Nós médicos, muitas vezes menosprezamos os sintomas intestinais. Isso exige atenção clínica, exige uma avaliação criteriosa. Quando a gente sabe identificar, além daquela investigaçãozinha mais básica, a gente vai para diagnósticos mais assertivos, precisos e com tratamentos individualizados, né? Quando a gente avalia sintoma, fator de risco, evolução clínica do doente, histórico familiar, quando a gente avalia ritmo circadiano, quando a gente avalia hábito alimentar, estilo de vida, a gente faz uma abordagem muito mais ampliada e mais segura para esse paciente e consegue muitas vezes resolver mais rapidamente problemas, sejam eles mais complexos ou não. E se esse conteúdo foi útil para você, pode compartilhar, clicar aqui no sininho. É muito importante a gente ter essa discussão com outros profissionais de saúde também.